E essa escola é uma das melhores escolas do país, sem a menor sombra de dúvida. E o país tem uma carência absurdamente gigante. Então, se vocês fizerem o máximo aqui, com todos os professores, os pesquisadores, os funcionários, essa infraestrutura e etc. e tal, vocês certamente vão ajudar demais a desenvolver o nosso país. Esta questão aqui, por isso que eu pus esse título tão desafiador que eu já estou introduzindo com vocês aqui, né? Começa com o desafio brasileiro contemporâneo, porque a gente fica olhando, a história é fundamental para nós aprendermos, tá? Mas ficar olhando muito lá para trás, mas contemporâneo, da promoção do desenvolvimento econômico sustentável. Vocês vão ver ao longo da minha exposição, e já sabem, estão sentindo isso, estão lendo nos jornais, estão debatendo, estão vendo toda a discussão, que a economia está numa recuperação bastante significativa. E, de fato, está. Nós entramos num ciclo de recuperação extremamente significativa. Agora, crescimento econômico, por mais importante que seja, ponha isso na cabeça de vocês por toda a vida. É importante o crescimento econômico, mas é efêmero. Tá? Ele acaba rápido, ele não significa muita coisa, embora seja importante. É condição necessária para o desenvolvimento você ter algum tipo de crescimento. Agora, desenvolvimento é nobre, desenvolvimento é perene, desenvolvimento é mudança de qualidade de vida. Desenvolvimento é conhecimento, é agregação de valor, é qualidade de vida no sentido lato da palavra. E esse é o desafio que está posto para vocês em todas as áreas que tem dentro dessa escola aqui, sem a menor sombra de dúvida. Contábeis, administração e economia, não tem como uma coisa andar dissociada da outra, é absolutamente fundamental que aconteça. E nós temos como país o gigantesco desafio de desenvolver economicamente esse país, porque ele não é desenvolvido. Dado simples para enxergar isso. Nos últimos 30 anos, a economia brasileira, em termos reais, né, não cresceu, renda disponível, tem 1000 indicadores para olhar isso daí, não cresceu absolutamente quase nada se comparado com qualquer outro tipo de país do mundo que teve um desenvolvimento maior. Né? Então, a qualidade de vida dos brasileiros hoje, embora seja melhor do que há 25, 30 anos atrás, ela em termos relativos, outros países como a Coreia, por exemplo, tá, andou assim, anos-luz acima da gente. Tá? E qual é o grande diferencial disso? É você ter uma melhoria de produtividade, de eficiência, de qualidade naquilo que efetivamente faz, fazer mais com menos, e, em última instância, é disso que nós estamos falando. E esse é o desafio que está posto. Tem muita coisa que pode ser feito para a promoção desse tipo de situação. Tá? E isso é que vai trazer progressivamente um desenvolvimento. Já colocando outro conceito que eu gosto muito, do qual eu estou absolutamente convencido, que, claro, que tem um debate ideológico, etc., e tal, por trás disso, mas aqui nós estamos falando de uma análise direta com relação a esse ponto, não tem desenvolvimento sem distribuição de renda. Você tem países, como exemplo, no mundo, que têm crescimentos extremamente significativos, porque são grandes produtores de petróleo, por exemplo, e quando o petróleo sobe mais significativamente, cresce a economia daquele país e concentra a renda absurdamente. Não tem absolutamente desenvolvimento nenhum. Exemplo típico disso aí, Nigéria. Tá certo? Quer dizer, a Nigéria tem um nível de riqueza extremamente concentrado, é um país que é riquíssimo em petróleo, etc., etc. Não tem desenvolvimento absolutamente nenhum, as instituições não funcionam, o nível educacional é ruim, a coisa de saúde é péssima, e etc., o sistema judiciário, blá, 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 blá. Ou a Venezuela, nossa vizinha aqui, é tão triste. Não adianta quem não gosta desse tipo de ideologia dizer o seguinte, mas, enfim, também escolheram o caminho lá. Não escolheram, né, tá certo? Quer dizer, foram sendo induzidos para aquele tipo de situação e acabou chegando aonde chegou, que é realmente a fome. Né? Chegou no limite da fome. Tá? Estão migrando para o Brasil, vocês estão vendo aí, não vamos perder muito tempo com isso. Bom,
Então, não é possível entender as dinâmicas, os desafios e a promoção do desenvolvimento econômico no Brasil sem, obviamente, passar, pelo menos rapidamente, do ponto de vista conjuntural, do que está acontecendo no mundo. Nós estamos inseridos, tá certo? Quer dizer, isso vai ficar cada vez mais forte. Então, eu vou fazer um overview bem rápido aqui sobre o que está acontecendo nos Estados Unidos, na Europa e na China, em particular, que são as áreas do mundo que, obviamente, têm um nível de influência muito maior sobre o Brasil. E aí, depois, a gente entra num detalhamento do Brasil, que vocês vão ver claramente, que é a boa notícia, como que a gente mudou de patamar nos últimos 6, 12, 18 meses, a velocidade de recuperação, a velocidade estonteantemente positiva, mas ainda muito longe de qualquer promoção de desenvolvimento econômico que a gente possa enxergar. Nós não estamos vendo crescer a produtividade, nós não estamos vendo ainda crescer a renda per capita, nós não estamos vendo crescer a qualidade de vida das pessoas, nós não estamos vendo diminuir significativa e suficientemente, embora esteja diminuindo, o nível de desemprego e assim por diante. País que tem 12 milhões de pessoas desempregadas e o emprego que foi gerado agora recentemente é um emprego mais simples e, portanto, com salários menores e com complexidades menores, etc. Não é digno desta elite que está aqui bater no peito e dizer o seguinte: estamos crescendo, estamos recuperando. O PIB vai crescer, o resto é outra coisa. Tá? Então, muito rapidamente, os Estados Unidos têm vivido com uma inflação bastante baixa, na margem está subindo um pouquinho. Por que é importante ressaltar que está vivendo com uma inflação bastante baixa? Porque eles jogaram a taxa de juros para um patamar negativo, inundaram o país de liquidez com injeção fortíssima de liquidez, e isto não gerou inflação, mostrando claramente que a teoria econômica, dentro do lado da teoria quantitativa, que quanto mais você expandir a moeda, mais você vai gerar inflação, foi derrubado pelo modelo americano pós-crise de 2008, porque eles inundaram o país de liquidez depois da crise de 2008 como um instrumento de saída da crise de 2008 que funcionou até agora de uma maneira bastante eficiente, porque não gerou inflação e permitiu que o país saísse da grande crise na qual eles tinham sido mergulhados, sem, digamos assim, um sacrifício tão severo para a sociedade. E a gente tem que sempre olhar os Estados Unidos, porque, além de ser a maior economia do mundo, é a economia que exporta o modus fazendi do business, propriamente dito. O business plan é feito de acordo com o modelo americano. Todos os softwares que a gente tem dentro dos computadores nossos são americanos. A gente vai fazer um valuation levando em consideração os conceitos americanos. As escolas de negócios apoiam-se demais lá e a transação internacional é sempre denominada em dólar. Então, enquanto eles são os países hegemônicos, a gente pode odiar eles e no boteco falar mal dos americanos para quem não gosta, mas quando nós vamos trabalhar profissionalmente, a gente tem que olhar, porque o norte, literalmente, da agulha para onde ela aponta em termos econômicos, está estabelecido lá por ser a economia mais robusta, mais forte, mais importante e que tem maior capacidade de recuperação da história contemporânea. Uma hora isso vai mudar, mas ainda não chegamos nesse momento. Eles conseguiram, além trabalhar com a inflação baixa, recuperar fortemente, estão praticamente no pleno emprego. Hoje a taxa de desemprego lá nos Estados Unidos é aquela que a gente chama de clássica taxa de desemprego friccional, quer dizer, o cara só está mudando de posição, se alguém quiser trabalhar lá, vai encontrar trabalho, não tem a menor sombra de dúvida com relação a isso. Estão com desemprego da ordem de 4,5% da população economicamente ativa, que para aquela população, para aquela economia, é considerado praticamente um pleno emprego. Para o padrão deles, um crescimento extremamente forte, tá? Devem ter crescido no ano passado algo bem próximo de 3%, e esse ano estão projetando o FMI, as próprias instituições de lá, os grandes analistas, etc., algo um pouquinho acima disso, entre 3,2% e 3,3%, mais ou menos. Para uma economia daquele tamanho, em pleno emprego, sem inflação, é um crescimento realmente muito robusto. E isso é bom, porque vocês vão ver também, quando eu falar da Europa e da China, é muito positivo para o Brasil. Quando o resto do mundo vai andando de uma maneira
ponto de vista econômico, vai crescendo, vai não tendo grandes problemas, isso pode fazer com que a gente tenha mais capacidade de exportar para eles, tem sobra de capital lá, de tal sorte que eles consigam migrar parte dos seus recursos para capturar as oportunidades nos países emergentes, e o Brasil é o grande portfólio de oportunidades que tem entre os países emergentes no mundo. Nós vamos falar de novo sobre isso ali na frente. No entanto, eles têm um grande endividamento e está nítido que, embora essa expansão de liquidez não gerou inflação, subiu o preço dos bens e salários, isso que é a inflação, mas subiu fortemente o preço dos ativos financeiros. Então tem uma bolha gigante ali e, portanto, se vocês são investidores, tomem muito cuidado ao comprar qualquer ação americana, porque a probabilidade de ter um prejuízo ela é muito grande hoje e está num nível de risco bastante significativo. Eles estão mudando a política monetária, que eu acabei de narrar muito resumidamente aqui, rapidamente para vocês, para poder voltar a um determinado padrão de normalidade, encolhendo progressiva e vagarosamente esta liquidez e subindo um pouquinho a taxa de juros ao longo dos próximos anos. Já começaram isso muito progressivamente, essa expansão de liquidez parou em 2016, teve duas subidas de taxa de juros em 2017, e agora vai ter pelo menos 3, talvez 4 subidas de taxa de juros em 2018. Mas, mesmo assim, iniciaram lá em setembro de 16, no fim de 18, que é esse ano que nós estamos falando aqui, nós vamos estar com uma taxa de juros bem próxima de zero, porque se eles subirem 4 vezes a taxa de juros de curto prazo nos Estados Unidos, a taxa nominal lá vai estar em 2%, que é a meta inflacionária que eles estão trabalhando aí. Então, a taxa de juros real, zero. Portanto, um país rico e um país que tem um Banco Central extremamente consolidado, que tem tecnologia firme e forte de fazer as coisas em termos de pesquisa acadêmica, etc., consegue fazer isso com essa paulatinidade e progressividade, anunciando muito claramente para o mercado, sem fazer muito solavanco. O principal desafio de um Banco Central competente é não fazer muita marola, não chacoalhar demais, não criar grandes problemas e ampliar o horizonte econômico, para que a previsibilidade seja boa o suficiente para os agentes econômicos tomarem as suas decisões, ou seja, as famílias poderem controlar os seus orçamentos e consumir, as empresas poderem fazer os seus investimentos e contratar os seus profissionais, e os entes públicos também cumprirem com as suas obrigações. A taxa de câmbio lá tem flutuado bastante, em função de dúvidas internacionais com relação não só ao comportamento da política econômica, mas o temperamento do presidente dos Estados Unidos, que aí vocês podem se divertir bastante, porque conhece isso tão bem quanto eu. A gente fica tomando susto, só que aquela é uma democracia séria, e muita gente, confesso que inclusive eu, em alguns momentos, achamos que o temperamento e o comportamento dele ia dar mais ruído do que, na verdade, está dando. O Congresso vai neutralizando um monte de pataquada e de bobagem que ele fala lá, etc. Tal, e aquela coisa vai funcionando a despeito de um doido como é, na minha opinião, o Trump. Ele acabou de aprovar, inclusive, que é uma insanidade do ponto de vista de gestão de política econômica. Você já tem todo um instrumento da política monetária como indutor do crescimento, indutor da atividade, etc. Tal, como eu já falei, taxa de juros extremamente baixa. Tá? E aí você faz também uma reforma tributária reduzindo significativamente os impostos das pessoas jurídicas lá. Né? Isso para estimular ainda mais a economia, que já está no pleno emprego e etc. Né? Porque era uma bandeira política dele. Quer dizer, como os Estados Unidos são hoje um país bastante endividado, tem boa capacidade de financiamento, porque o resto do mundo confia neles e, portanto, financia a dívida deles, tá certo? Mas eles têm um nível de endividamento extremamente alto, portanto, é uma coisa bastante perigosa o que está acontecendo e é absolutamente não recomendável que fizesse o que fez, mas já está feito, o Congresso já aprovou, as empresas já estão lambendo os beiços, só que, porque pagam muito menos imposto, então isso é muito mais confortável para as empresas, cria
tipo de competição entre os outros países que gera grau de dificuldade, porque algumas plantas, fábricas, acabam migrando para lá porque os impostos são menores, mas isso tende a trazer determinados problemas fiscais importantes para eles lá no futuro. Então, vários grandes empresários, inclusive, que são responsáveis e que querem um desenvolvimento econômico lá, têm criticado isso de uma maneira muito forte. Por exemplo, Warren Buffett, que é um dos grandes caras, um dos mais ricos do mundo, etc., tal, falou que é ridículo ele pagar a quantidade de impostos que ele está pagando, que ele teria que pagar pelo menos 3 vezes mais do que ele paga. Ele está puto da vida, desculpa o linguajar chulo, de pagar tão pouco imposto. Essa é a diferença de determinados países, né, que têm pessoas realmente que pensam de uma maneira diferente. Não estou aqui querendo elogiar o Warren Buffett, não. É só para citar um exemplo de quem veio a público e teve a coragem de dizer esse tipo de coisa. A Europa, tirando a situação do Brexit, que foi um tiro no escuro que os ingleses deram por uma eleição mal feita, na verdade, um plebiscito mal feito, que tinha um objetivo político específico do Cameron, que era o primeiro-ministro de lá, e eles acabaram entrando, na verdade, nesse caminho do Brexit, que é a saída da zona do euro, como vocês sabem, da integração europeia, melhor dizendo, né, como vocês sabem, e isso cria uma série de dúvidas, porque a economia inglesa é uma economia relativamente grande e pode criar algum tipo de problema. Como estão costurando essa saída não aconteceu ainda, e nós estamos olhando o que está acontecendo agora, estamos vendo claramente que, com as reformas trabalhistas e previdenciárias que foram feitas lá, principalmente nos países que tinham mais dificuldade previdenciária. A Espanha é um exemplo icônico com relação a isso. Quando a Espanha fez a reforma previdenciária, ela estava com 25% da população economicamente ativa desempregada, e entre os jovens universitários de universidade europeia chegava a 50% que se formavam e não conseguiam emprego. Tamanha a crise que estava colocada nesse país. Na Grécia também é parecido, mas na Espanha é mais icônico esse exemplo. Fizeram a reforma previdenciária e trabalhista, começaram um processo de recuperação extremamente forte. Ainda tem muito chão hoje, mas a taxa de desemprego na Espanha já está chegando mais perto de 15%, 16%, vindo da casa de 25% há 6, 7 anos atrás. Portanto, a velocidade de recuperação, em termos históricos, tem sido bastante grande. Tá? Então, eles têm perseverado numa condução de reforma da política econômica, de uma política econômica conservadora, principalmente do ponto de vista fiscal, porque os alemães impõem isso para o restante da Europa e tem força política e econômica para impor isso para o restante da Europa, tem feito com que, progressivamente, a Europa tenha conseguido sair muito mais rápido do que se poderia imaginar da situação de crise na qual ela se encontrava. Gente, isso é um ponto que é bem importante de nós termos claros. Economias muito maduras, sem muita agilidade, com muitos direitos que são colocados ali dentro, são economias menos ágeis para sair de uma situação de crise, como é o caso de uma economia europeia. Né? Ali está tudo mais estável. Eu gosto de brincar com uma imagem que é assim, ó, é uma senhora com o joelho ruim, meio gorda, para ela sair para correr não é um negócio tão simples. E, às vezes, numa crise, precisa sair para correr, você tem que ter agilidade. Tá? Então, é um pouco isso que traz uma série de dificuldades maiores ali, por conta da que é essas coisas que ficam intrincadas. Você tem a questão de migração entre as pessoas, os diversos direitos que são dados por pessoas de países completamente diferentes, uma política monetária, que é a definição da taxa de juros determinada em Frankfurt, porque o Banco Central Europeu fica em Frankfurt, e aí você determina a taxa de juros da Alemanha, para a Grécia, para o Chipre, para a Espanha, para Portugal. São economias completamente diferentes, são situações completamente diferentes que fizeram lá atrás a opção de ir
para o euro e, portanto, ter uma economia, uma política monetária desta forma. Mesmo assim, com as reformas que eles conseguiram fazer, com os avanços que têm andado, também estamos vivendo hoje num período de crescimento econômico, com recuperação de emprego, como eu já falei. Tinham até mais ou menos um ano e meio atrás até um medo de deflação por causa da situação do desemprego muito alto, tá? Isso hoje já passou. Então, não tem no horizonte, embora pode acontecer alguma coisa amanhã que a gente não sabe, tá? Não tem no horizonte nenhum grande problema para ocorrer em toda a economia europeia, que é um parceiro extremamente importante para o Brasil, não só porque consome muito do que o Brasil produz, mas como principalmente porque investe muito aqui. Vocês estão cansados de conhecer empresas europeias que atuam aqui no Brasil. Basta andar na rua que você vai sempre ter preferência por um carro alemão. Pode ser uma BMW, pode ser um Mercedes, pode ser um Volkswagen, mas você vai ter preferência quase sempre por um carro alemão, historicamente, só para brincar aqui com os exemplos. Claro que você tem carros de outros lugares que também são muito bons e extremamente competitivos. A Ásia, de uma maneira geral, eu coloquei uma frase só sobre o Japão, porque nós não podemos esquecer que o Japão, até 2 anos atrás, era a segunda economia do mundo, e extremamente complementar à economia brasileira, extremamente parceiro da... O que é complementar? Eles consomem o que nós produzimos e vice-versa. E extremamente parceiro da economia brasileira, porque as empresas japonesas já vieram para cá, a migração já aconteceu aqui de uma maneira bastante clara e bastante forte, etc. Tal, né? Então, e eles têm conseguido iniciar um processo de recuperação importante, porque foi uma economia que ficou num processo de letargia por aproximadamente 25 anos, porque eles realmente tinham uma situação em que faltava, na verdade, apetite para consumo para gerar dinâmica naquela economia. Estava todo mundo tão desenvolvido, estava todo mundo tão saciado, estava todo mundo tão suficiente em termos de infraestrutura, de saúde, de bens básicos, etc., tal, que mesmo se abaixando a taxa de juros, e mesmo você aumentando um pouco mais aí a remuneração e a renda per capita das pessoas, isso não era convertido em consumo. Agora, por uma tendência mundial, dada a complementaridade que eles têm também com a economia americana e com a economia europeia, com a forte recuperação que tem acontecido nesses 2 grandes blocos, tem dado oportunidades, o Japão vem andando também e tem parcerias e oportunidades importantes aqui para o Brasil. A China é o grande fenômeno, pelo menos dos últimos 30 anos. Eu não vou me estender um pouco aqui, se vocês quiserem, depois a gente volta a falar sobre a China, porque é muito importante, a gente tem estudado cada vez mais a China. Vou dar 3 exemplos aqui, só para ilustrar o tamanho da importância da China. O primeiro deles é que o PIB, inclusive, já passou do Japão, como eu citei alguns minutos atrás, e pelo conceito de paridade de poder de compra, que é a forma de você medir o valor das mercadorias em que todo mundo possa comprar naqueles determinados países, para você poder comparar o que acontece num país como os Estados Unidos vis-à-vis o que acontece com a China, por exemplo, tá? Ele deve fazer com que o PIB chinês ultrapasse o PIB americano antes do final de 2020. Portanto, historicamente, amanhã, literalmente falando. Então, é um país que tem tido um crescimento e uma recuperação assim absolutamente gigantesca, e a escala dele, a posição dele, fala por si só. Em segundo lugar, que é extremamente importante, é que a China vem há aproximadamente 30 anos jogando no sistema básico de consumo interno deles algo como 20 a 25 milhões de pessoas por ano cumulativamente. Isto é um fenômeno gigantesco que aconteceu no Brasil entre 2003 e 2013, né, que foi um período de um crescimento relativamente forte, foi o período em que aproximadamente 20 milhões de pessoas saíram da linha de pobreza e entraram dentro de um padrão de consumo. O Brasil fez isso em 10 anos, a China faz isso todo ano, por 30 anos consecutivos e cumulativamente. Porque no Brasil agora tem uma parte da população que veio para esse nível que, infelizmente, está voltando para trás. Tá? Na China isso não acontece.
E o que é forte? Tem aproximadamente 400 milhões de pessoas ainda para vir para esse nível. Né? Portanto, o desafio ainda pode durar, grosso modo falando, vários anos. Né? E, assim mesmo, é uma economia que investe aproximadamente 50% do seu PIB. Portanto, tem uma capacidade de investimento absolutamente gigantesca. Para vocês terem um parâmetro de comparação, a história do Brasil mostra que ele investe aproximadamente 20% do seu PIB. Hoje está em torno de 16%, porque nós estamos saindo de uma crise, estamos muito mal. Né? Mas lá é algo em torno de 50%, 47% agora caiu um pouquinho, mostrando que a dinâmica e a capacidade deles de crescimento vai continuar extremamente forte por um bom tempo. E com um fator bem diferente, não vou dizer que é bom ou que é ruim, que o padrão de decisão na China não tem nada a ver com o padrão de decisão ocidental. Né? Ali a justiça funciona diferente, o regime político funciona diferente, a liberdade simplesmente não existe da forma que existe aqui. A internet é censurada, não tem acesso em todos os lugares, e o Xi, que é o presidente da China, acabou de conseguir, literalmente, da virada da semana passada para essa semana, a situação de que a Constituição chinesa determinava que ele só poderia ter 2 mandatos, e ele acabou de quebrar esse paradigma e poderá se perpetuar lá, o que, obviamente, dá a ele muita força para conseguir fazer as mudanças, porque ele é um cara que tem conseguido fazer várias mudanças lá e promover essa verdadeira revolução, mas, para nós ocidentais, dá um verdadeiro calafrio, porque está claro que tem uma gestão, ou a gestação, melhor dizendo, de uma ditadura bem severa que pode trazer consequências significativas lá na frente. Mas e para os próximos 2, 3 anos, eles cresceram algo como 10% ao ano nos últimos 30 anos, em média, e agora estão crescendo a um ritmo de 6,5%, mas sobre uma base muito mais alta. Portanto, o crescimento de 6,5% hoje significa muito mais do que o crescimento de 10% há alguns anos atrás, e assim por diante. Só pus para enumerar aqui, sempre tem um risco bélico, tem uma tensão maior lá na questão da Coreia, agora com as Olimpíadas, etc., encontraram uma saída que aparentemente desanuviou, mas o sujeito lá é um sujeito meio doido e pode trazer problemas, porque é uma região muito complexa e muito perigosa. Bom, gente, vamos falar então do Brasil agora. Muito resumidamente, o que nós dizemos até agora é que o mundo, há muito tempo, não estava num período de tanta pujança do ponto de vista do crescimento econômico quanto o que nós estamos vivendo hoje. E isso é muito rico. Né? Segundo o Fundo Monetário Internacional, a economia global vai crescer algo em torno de 3% esse ano, e isto é muita coisa. Com bastante geração de emprego, com bastante entrada de novas tecnologias, de aumento de eficiência, de produtividade, das disrupturas da vida que tem acontecido aí para buscar outras oportunidades e outros mecanismos. Então, nós estamos vivendo contemporaneamente num período de bonança do ponto de vista do crescimento econômico. No entanto, o Brasil, pelas crises gestadas pelo próprio Brasil, ficou para trás. A gente não aproveitou uma parte significativa. A crise na qual nós estamos saindo agora, entre 2015 aproximadamente, final de 2014 até praticamente meados do ano passado, nós perdemos como PIB per capita algo bem próximo de 10%. O Brasil conseguia crescer em termos de PIB per capita algo próximo de 1% ao ano. Então, em 2 anos, nós perdemos 10 anos, literalmente, e isto é extremamente triste e extremamente difícil, e por isso que o que é pior, em outros momentos de crise, muitas vezes a gente perdia terreno, perdia espaço, porque o ambiente internacional era hostil e difícil e a gente não conseguia. E em economia, tudo é relativo. Todo mundo está indo relativamente bem e nós estamos indo até o final do ano passado, mais ou menos meados do ano passado, nós estamos indo bastante mal, esta que é a verdade. Então, aqui os dados todos.
a apresentação vai ficar aí à disposição de vocês. Esses decréscimos aqui para um país com o nível de carência que a gente tem, com o nível de dificuldade que a gente tem, de desemprego, de renda baixa, de etc., é algo absolutamente e difícil para a sociedade como um todo e que não pode acontecer, que tem que ser evitado de qualquer forma. Nós estamos esperando um crescimento, não foi divulgado ainda o do ano passado, vai ser divulgado literalmente amanhã, se não me engano, dia 1º ou sexta-feira. Tá? A gente está trabalhando com 1,1% de crescimento, algo próximo de 3% no ano que vem e 3,5% no outro ano. Isso aqui é só para dar uma referência para vocês com relação aí à questão do PIB e desta curva de recuperação do PIB. Vocês vão estudar isso bastante, não quero apurrinhar vocês, mas o PIB não é uma medida muito boa, mas a gente não tem outra melhor. Então, por isso que a gente usa essa. Tá? Ele mistura muita coisa, faz um negócio que é um saladão ali e tal. Você olhar N outros indicadores vai acabar sendo muito mais rico do que olhar propriamente o PIB. Mas ele, obviamente, mostra a tendência que nós viemos de uma baixa para uma situação de recuperação. E é isso que eu quero mostrar aqui para vocês. Nós vamos falar no final, mesmo que as eleições do final desse ano tragam algo diferente do que a gente imagina, em termos de política econômica, tá meio que contratado um crescimento para este ano, pelo menos, de 3%, e o ano que vem, claro, se vier algo muito ruim, pode ser um pouquinho pior do que isso, mas não é nada catastrófico, porque a dinâmica de recuperação, pelo ciclo positivo que a economia brasileira entrou, ela já está dada e está embalado dentro de uma inércia. Esses gráficos aqui mostram isso que eu estou tentando passar para vocês de uma maneira absolutamente clara e transparente. São os índices de confiança. Né? Sem confiança, você nunca vai conseguir chegar em lugar nenhum. E a gente, por quê? Porque a confiança do consumidor decide o consumo, a confiança do empresário decide o investimento. Então, a gente está abrindo isso de uma maneira dentro dos principais setores aqui, só para ilustrar para vocês que tivemos uma recuperação na confiança do consumidor muito significativa, porém ela está ainda abaixo de 100. 100 é o ponto neutro, que significa que metade dos consumidores acha que vai melhorar e a outra metade dos consumidores acha que vai piorar. Então, com toda a recuperação que nós tivemos aqui, que não é pequena, nós ainda estamos abaixo do ponto neutro, portanto, tem algo que precisa de acontecer ainda do ponto de vista da confiança do consumidor. Na indústria, ela já chegou nesse ponto aqui, manchete principal do jornal O Estado de São Paulo hoje, é como espraiado está nos mais diversos setores da indústria, a recuperação industrial, uma recuperação bastante íngreme, bastante importante e espalhada efetivamente pelos mais diversos setores. Ela já chegou aqui nesse ponto, mas obviamente o desejável é que a gente suba um pouco mais. Na área de serviços, tem uma cara parecida com a do consumidor, tá? E do comércio propriamente dito, também. Aqui é o lojista, aqui é o consumidor propriamente dito. Então, a mensagem principal é, ok, recuperamos de uma maneira importante, mas ainda estamos abaixo do ponto de aceleração. Nós estamos olhando lá um crescimento da ordem de 1% para, quem sabe, gerar uma dinâmica, uma aceleração maior para chegar num crescimento mais expressivo ali na frente. No Brasil, como a gente viveu muito tempo uma situação inflacionária extremamente grave, extremamente difícil, a cultura inflacionária está enraizada na cabeça de todo mundo. E no comportamento da atividade econômica, ela está absolutamente dentro e nas entranhas de todo mundo. E é um fenômeno extremamente bom e importante e oportuno, porque nós vivemos o ano passado uma inflação extremamente baixa, que gerou a oportunidade, mediante uma série de outras coisas que foram feitas pelo Banco Central Brasileiro, para reduzir drasticamente a taxa de juros também no Brasil. A gente já falou da taxa de juros lá de fora, agora estamos falando da taxa de juros no Brasil, né? E a inflação não só não subiu, como não tem nenhuma perspectiva de subir em termos significativos. Esse é o gráfico histórico lá. O que é importante aqui é que a inflação no acumulado dos últimos 12 meses está em 2,86%, e
a meta é acima de 3. Quer dizer, a meta, na verdade, o centro da meta está em 4,5. Para o ano que vem é 4,25, tá? E nós estamos navegando no nível de 3. É uma inflação bastante civilizada. Os Estados Unidos estão andando na faixa de 2, a Europa está um pouco mais baixo, na faixa de 1,5 aproximadamente. Isso aqui está bastante ok. O que é importante de dizer para vocês é que parte da continuidade dessa recuperação econômica é porque, se nós não temos problemas inflacionários pela frente, não vamos precisar subir taxa de juros, e a taxa de juros mais civilizada aqui ajuda nesse crescimento e ajuda nessa recuperação de uma maneira bastante importante. Por que a inflação vai ficar baixa? Safra agrícola extremamente grande, todos os preços administrados já estão alinhados, você não tem defasagem de preços como aconteceu no passado, que no período da Dilma segurava o preço da gasolina, segurava o preço do óleo diesel, segurava o preço da energia elétrica, etc. Tal. Quando você solta tudo isso, porque essas empresas estão dando prejuízos enormes, que são absolutamente insuportáveis, acelera a inflação, aí você tem um mecanismo de indexação, a inflação acelerada gera mais inflação. Então, é a inflação que gera a inflação, esse é o fenômeno da inércia inflacionária, que não está posta hoje, ao contrário, como a inflação está muito baixa, os contratos que reindexam para frente, eles vão corrigir para a inflação para trás, que a inflação para trás está muito baixa, e, portanto, você tem uma situação bem acomodada do ponto de vista de inflação, sem riscos, no nosso entendimento, de ter qualquer tipo de aceleração inflacionária para frente. Daí a segurança de que teremos, sim, esse crescimento esse ano, porque a gente vai conseguir manter uma taxa de juros bastante baixa, né? Nós viemos de uma taxa de juros de 14, não aparece no gráfico aqui quando começou a cair, de 14,25% para 6,75% que está hoje, e, na nossa opinião, por isso que a gente colocou aqui, provavelmente o Banco Central não vai reduzir na próxima reunião do cupom a taxa de juros, porque ele quer esperar acomodar um pouco esses efeitos que estão colocados de todas as reduções que ele fez até agora, mas na outra reunião, que deve ser em maio, por conta da força da safra agrícola, com uma inflação muito para baixo, ele poderá reduzir mais um pouquinho a taxa de juros, navegando uma taxa de juros de 6,5% no Brasil, que já é bastante civilizada e a mais baixa da história brasileira. Portanto, não tem muito o que discutir com relação a isso ou o que ter dúvida com relação a esse ponto. Aqui, como a gente já comentou, mesmo tendo uma recuperação muito expressiva no mercado de trabalho, você ainda tem uma taxa de desemprego de quase 12 milhões de pessoas, né, que estão desempregados, né, em 11,8% da população economicamente ativa. E o que é pior, mesmo a recuperação que aconteceu agora recentemente, é a recuperação ainda com emprego informal, sem carteira assinada, etc. Tal. Mas a cara está muito boa, né? A gente deve estar vendo, ao longo deste ano agora, de 2018, uma criação de empregos novos, líquidos, de algo como 2 a 3 milhões de pessoas, aí sim, já com muito mais qualidade, com recuperação em alguns setores mais robustos, porque a inflação está baixa, a taxa de juros está baixa, o cenário internacional está muito bom, e isso tudo vai puxando a economia para essa recuperação, a despeito da situação política que continua muito difícil de ser prevista e de ser avaliada, né? Isso aqui é para mostrar claramente a maneira direta como a gente enxerga por que na situação política tão difícil quanto a que o Brasil vem vivendo recentemente, você não tem uma subida muito forte, por exemplo, da taxa de câmbio. Por que o dólar não foi de novo para 3,5 ou para R$4 por dólar, etc. Tal? Porque, de um lado, o mundo está crescendo bem e os preços das commodities estão num bom nível e a gente consegue exportar bastante commodities. De outro lado, tem vindo muito dinheiro para investir aqui no Brasil, como eu já falei para vocês, pelas oportunidades que tem aqui.
E o investimento estrangeiro direto no Brasil, mesmo com essa crise toda e com essa dúvida toda que a gente tem navegado na faixa de 65 a 70 bilhões de dólares por ano, mesmo no auge da crise. Porque o dinheiro ele não tem medo de crise, ele gosta de respeito na institucionalidade. Se os mecanismos institucionais estão funcionando adequadamente, a justiça funciona, o mercado de capitais funciona, etc. e tal, os contratos são cumpridos consequentemente, ok, eu posso ter um pouquinho mais de dúvida com relação àquele país, mas ele está jogando a inflação para baixo, ele está equilibrando as suas contas de uma maneira adequada e, portanto, eu posso capturar a oportunidade de investir lá e é isso que está acontecendo. Então, no lado externo da economia brasileira, a gente vem vivendo um período de bastante bonança, capturando essas oportunidades que tem no resto do mundo, e é por isso que a gente tem esta chamada folga na parte cambial, porque o dólar flutua bastante, como tem que flutuar, mas dentro de um patamar ali, na casa de 3,20, 3,30, sem nenhum analista sério prever que haja razão, a não ser que algum fenômeno que ninguém esteja vendo ocorra, isso acontece em economia, tá certo? Que saia deste patamar e que saia deste nível. Isso é muito bom, porque dá previsibilidade para o importador, dá previsibilidade para o exportador e cria as condições para o comércio exterior funcionar e de capitais funcionar adequadamente, o que ajuda muito também nesta recuperação. Então, vejamos. Inflação estável, taxa de juros estável e para baixo e câmbio estável. Né? Vocês vão estudar bastante a história econômica brasileira, é raríssimo você ter um período que tenha esta combinação de fatores, que significa, em última instância, que, por estes fatores, nós estamos num equilíbrio macroeconômico bastante estável. E estar num equilíbrio macroeconômico bastante estável é a condição para que o crescimento se apresente como vem se apresentando. O que falta, então? Qual é o grande problema? Tá? A gente tem uma situação de finanças públicas absolutamente horrorosa. Absolutamente horrorosa. Não adianta tampar o sol com a peneira com relação a essa situação. Os três entes da federação, o dinheiro acabou. Na União, nos estados e nos municípios. Alguns estados são mais icônicos, vide Rio de Janeiro. Não pagou ainda o 13º de uma parte do funcionário público do ano passado. Não conseguiu pagar policial militar, por isso que passou a ter uma situação pior ainda do que já era do ponto de vista de segurança pública. Né? Vários dos membros da Assembleia estão presos, né? E assim sucessivamente. Mas não vamos pensar que aqui é extremamente diferente, porque a situação fiscal do Estado de São Paulo é uma situação fiscal com muito mais controle do que o do Rio de Janeiro, mas infinitamente pior do que deveria ser por ser o estado mais rico da nação. É só vocês olharem e ver, deve ter bastante gente de fora aqui, o que aconteceu de investimento em termos de infraestrutura no Estado de São Paulo nos últimos 5 ou 10 anos. Praticamente nada. Então, não tem. A USP está numa crise financeira horrorosa, porque ela não consegue ter recursos para se sustentar adequadamente. Né? A questão previdenciária do Estado de São Paulo, e eu não estou falando porque nós estamos no Estado de São Paulo, estou falando porque é o Estado mais rico da nação. Né? A situação previdenciária do Estado de São Paulo é absolutamente periclitante e horrorosa, porque você tem um volume cada vez mais significativo de pessoas se aposentando, principalmente os funcionários públicos que são bancados pelo Estado e que tem que ser bancado daquela forma ali, não tem muito outro jeito de ser feito. Então, nós vamos ter que equalizar essa questão fiscal, estados, municípios e União, como um grande desafio, porque a nossa dívida é uma dívida realmente muito grande com relação a esse ponto. Sem recuperar isso, a gente não vai manter esse equilíbrio fiscal, esse equilíbrio macroeconômico, desculpa, que a gente está falando. Ou seja, situação fiscal que não é controlada, a longo prazo gera inflação. Situação fiscal que não é controlada, não tem confiança para a continuidade de vir do advento de investimento. Situação fiscal que não é controlada, ninguém quer poupar o seu dinheiro naquele país. Não tem aumento de taxa de poupança porque você não tem confiança naquele determinado país. Então, esse é um desafio enorme que nós vamos ter que vencer aí pela frente.
aqui nós já falamos, que é o investimento estrangeiro direto, e aqui é o gráfico absolutamente icônico e ilustrativo disso que eu acabei de dizer para vocês, para que ninguém tenha dúvida de qual é o tamanho do problema. Nós navegávamos com uma dívida bruta geral da economia brasileira, tá? Algo em torno de próximo de 60% do PIB, 58 e tal, viemos para 53, 54 mais ou menos, que é um patamar bastante adequado internacionalmente falando, e catapultamos isso com a dona Dilma, de 14 para frente, tá? Jogando para 74. Essa é a conta aqui que vocês vão pagar, muito mais do que eu, porque eu tenho 30 anos mais que vocês. Essa é a conta que deixaram para vocês. E que vocês têm que estudar bastante para dizer o seguinte, nós vamos criar um mecanismo de pagar essa conta e nós vamos criar um mecanismo de não deixar que isso se repita nunca mais. Esse é absolutamente fundamental. Claro, a gente conseguiu, vocês estão vendo ali, ó, a pontinha da curva ali deu uma estabilizada, por conta de toda essa briga que está acontecendo, de você segurar gastos, avançar na reforma disso, daquilo, principalmente numa reforma constitucional que foi aprovada no ano passado, que é o teto do gasto. Tão criticado por várias pessoas, mas que significa o seguinte, ó, é lei, é Constituição, não pode gastar mais do que o ano anterior corrigido pela inflação. Ponto. Todo o gasto tem que estar comprimido ali dentro. Se tem uma situação, por exemplo, de uma epidemia generalizada no país, você vai gastar muito mais com saúde e vai ter que tirar o dinheiro da educação, porque não pode gastar mais. Se tem uma situação que você resolve, e deveria resolver, eu sou francamente favorável, investir mais na educação para dotar a população de mais conhecimento, para que a gente possa aumentar a produtividade, promover o desenvolvimento econômico, etc., tal, você não vai ter dinheiro para a Previdência. Se você cortar mais o gasto da Previdência, sobra mais para a saúde e educação. É simples assim. E a Previdência, gente, não estou querendo propalar aqui a favor da reforma da Previdência, é só para ilustrar para vocês. A Previdência é uma questão que todos os países já resolveram. E por que ela é fundamental de ser reformada? Porque as pessoas estão vivendo mais no planeta Terra. 2 gerações para trás, os pais de vocês já vivem muito mais do que os avós de vocês. Mas os avós de vocês já viveram aproximadamente 30% mais do que os tataravós de vocês. Esses são os dados. O cara ficou aqui 30% mais na Terra. Só que ele aposentou na mesma idade. Como é que eu vou aposentar com 50 anos? Meu bisavô morria com 55, o Estado bancava ele 5 anos. Tá? Eu já tenho 54. Eu aposento com 50 anos e vou viver até 100. O Estado vai me bancar 45 anos. Não tem como. Aí tem que tirar a grana da educação, tem que tirar a grana da saúde. É simples assim, é uma questão matemática. Mas, enfim, não é só a Previdência que vai resolver esse problema, tem uma série de questões aqui que vocês vão estudar ao longo desses 4, 5 anos que vocês estão aqui, que os desafios são absolutamente gigantescos, mas são assuntos que têm que ser enfrentados de uma maneira adulta, de uma maneira técnica, de uma maneira embasada nos números, e não num reflexo pura e simplesmente ideológico. Bom, mas tem, como a gente está mostrando aqui, uma série de coisas que não avançou, mas uma série de coisas que avançou efetivamente no Brasil para criar as condições de manter pelo menos essas 3 coisas principais do ponto de vista do equilíbrio macroeconômico que foram atingidas. Inflação baixa, taxa de juros baixo e situação externa, que a gente chama de contas correntes internacional, oferta e demanda de dólar propriamente para o Brasil, de uma maneira bastante equilibrada. Falta a 4ª ponta dessa história, que é a questão fiscal, que essa não se consegue equilibrar. Parou de piorar, mas isso não significa que seja minimamente razoável. Tá? Então, a gente botou, como eu já falei, o teto dos gastos, a reforma trabalhista
ajuda fortemente a modernizar o país, a espelho do que eu mostrei que aconteceu fortemente na Europa e também, por exemplo, na Argentina, que já parte da impulsão do crescimento econômico que a Argentina está vivendo agora é fruto de uma reforma trabalhista mais radical, dicas de passagem, do que a que foi aprovada aqui no Brasil, mas é dotar de relações capital-trabalho mais modernas e mais adequadas e adaptadas com essa realidade aqui. Isso está feito, já está pronto, melhora a eficiência, melhora a produtividade, resolve uma série de questões que estão colocadas ali dentro, e etc. O que eu estou chamando aqui de agenda BC+, é muito técnico, eu posso discutir com vocês se vocês tiverem interesse nisso, mas é um ponto que é bastante importante, porque está ligado, capitaneado pelo Banco Central do Brasil, pela primeira vez na história, tá? Induzir a intermediação financeira no sistema financeiro brasileiro a acontecer de uma maneira mais eficiente. Deixa eu colocar de uma outra forma. Uma das grandes doenças que o Brasil tem é a enorme concentração que tem em vários setores, mas principalmente no setor bancário. Você tem 4 bancos que têm quase 90% dos ativos bancários do país inteiro, né? Então, esta concentração ela é muito ruim, porque vocês não têm escolha de escolher entre os outros bancos que vocês poderiam escolher. As empresas não têm escolha, ela vai ter que bater sempre na porta dos mesmos bancos, etc. O Banco Central do Brasil está empurrando uma modernização que passa pelas fintechs, que é as Financial Technology, pelas plataformas eletrônicas, fazendo com que várias dessas atividades de quem tem excesso de dinheiro de um lado, que é o aplicador, e quem tem falta de dinheiro do outro lado, que é o tomador, perpasse driblando esta enorme concentração que tem dentro do sistema financeiro brasileiro. Através, por exemplo, de duplicatas eletrônicas, que é muito parecido com a nota fiscal paulista, só que a duplicata que uma empresa emite, ela é eletrônica e aí a gente pode descontar, sacar dentro de uma plataforma eletrônica de uma maneira extremamente ágil, com custos de centavos de reais em cima dessa transação. Até hoje, você vai descontar uma duplicata lá no banco, o cara tem a duplicata física, tem que olhar, tem que conferir, tem que ligar se vendeu mesmo para evitar fraude, etc. Tal, tem um custo operacional absolutamente gigante. E você passa a fazer tudo isso através de um aplicativo dentro do celular e já está praticamente funcionando isso. Então, isto é exemplo claro de melhoria e eficiência que não tem muito a ver com o Congresso, que tem a ver apenas com uma equipe econômica que enxerga um problema como esse para poder, em última instância, que é o ponto que eu queria destacar para vocês, criar as condições para a expansão do crédito. No Brasil, o crédito ainda é relativamente pequeno. Hoje, o crédito total na economia brasileira monta ali algo próximo de uns 45% do PIB, mais ou menos. Nos Estados Unidos, por exemplo, é mais de 100%. Chega a 110%, no Japão também é mais de 100% e tal. Claro, a gente não vai chegar rápido a esse nível, mas nós temos que ir para 55%, 60%, 70%, de uma maneira civilizada. E agora você tem as condições para isso, porque a taxa de juros já é mais civilizada. Você não tem os mecanismos, porque os custos operacionais são muito elevados e a concentração bancária é muito grande. Então, você criou as condições, jogou a inflação para baixo, baixou a taxa de juros e agora cria um mecanismo de fazer com que o dinheiro possa andar pela economia como um todo de uma maneira mais eficiente. Isso também é inédito no Brasil e já está posto. Vocês devem ter visto um pouco essa discussão aqui, né, da TJLP e da TLP, e que, no fundo, para não tomar muito tempo aqui nosso agora, era um gigante subsídio que o Tesouro Nacional dava para o BNDES emprestar dinheiro para empresário rico. Entendeu? Que é um negócio que não tem a menor sanidade, porque se o Tesouro está com déficit, que a gente mostrou lá, que é uma conta que nós todos vamos pagar, mas vocês vão pagar mais que eu, porque vocês são mais novos que eu, não faz sentido você fazer esse subsídio de dinheiro para os grandes empresários, como estava sendo feito. Você pega, sem nenhum preconceito, mas empresas como o Vale do Rio Doce tomando dinheiro no BNDES subsidiado,
Por quê? Ela é uma gigante mundial, uma das mais eficientes no mundo em minério, etc, etc. Ou a Petrobras tomando dinheiro lá, não tem o menor nexo para isso. Subsidiado. Tomar dinheiro até que tudo bem, mas não pode ser subsidiado do jeito que estava sendo subsidiado. Grosso modo falando, a conta grossa, para que vocês tenham ordem de grandeza com relação a isso, tá, é que este subsídio que foi dado através desse mecanismo via BNDES montou um pouco mais de 300 bilhões de reais. Tá? A Bolsa Família custa menos de 25 bilhões por ano. E a Bolsa Família é social. Tá? O outro é para empresário rico. Entendeu? Então não dá. E aí a gente quebra, por isso que a dívida cresce. Então é por isso que a gente está mostrando que isso já foi resolvido, não tem mais como voltar para trás. Aqui precisava de uma reforma constitucional, aqui precisava passar pelo Congresso, aqui precisava de uma reforma constitucional, e tudo isso foi feito. A gente pegou na trave porque a reforma constitucional da Previdência não passou por conta da história lá do Joesley e tal. Vocês acompanharam essa história toda, aí travou tudo pelo ambiente político, mas está contratado. Né? O próximo governo vai ter que fazer. Esse governo dificilmente vai fazer mais qualquer coisa, agora ele vai se preparar para, quem sabe, influenciar dentro da eleição. Houve a liberação de recursos que eu estou colocando aqui, porque ajudou a tracionar a recuperação no consumo, através da liberação de recursos do FGTS, que ilustra bastante bem, que é bom vocês refletirem sobre isso, para que serve o FGTS? Na minha opinião, não serve para absolutamente nada, serve para atrapalhar. É uma grande jabuticaba que atrapalha muito. Dá um monte de dinheiro para a Caixa Econômica Federal, gera um monte de ineficiência e não serve para muita coisa dentro dessa história. Alguns vão dizer, não, mas serve para financiar a construção civil. Sacaram 30 bi do FGTS no momento em que estava absolutamente saindo o dinheiro da cadeia de poupança, que o grande financiador da construção civil não fez nem cosquinha. Tá? Então, é um dinheiro do trabalhador, que historicamente é muito mal remunerado, porque não remunera nem a inflação, e que fica lá parado e o trabalhador não pode acessar, a não ser mediante aquelas determinadas regras. Ah, quais são as regras? Regra número 1, quando o cara é demitido. Bom, então não precisa do seguro-desemprego. Se eu tenho seguro-desemprego, e no Brasil tem seguro-desemprego, para que eu preciso do FGTS? O FGTS foi criado no início porque não existia seguro-desemprego. Então, aqui você tem a duplicidade dos fatores. Bom, mas você tem, é o único país do mundo que o sujeito, quando é demitido, ele tem duas proteções, o próprio FGTS e o seguro-desemprego. Pô, aí fica caro e aí quebra, não tem jeito de fazer. Então, escolhe, ou um ou outro. Eu prefiro que mantenha o seguro-desemprego, porque ele está lá no orçamento determinado claramente quanto gasta, e que tem que ser aprovado pelo Congresso todo ano na lei do orçamento anual. O FGTS é um dinheiro que é do trabalhador, então dá a ele. Tá? É bíblico. Dá a César o que é de César. Se o dinheiro é do trabalhador, dá para o trabalhador. Cancela o FGTS e aumenta 8% no salário de todo mundo instantaneamente. Você vai ver como todo mundo vai se sentir melhor, melhora a capacidade de consumo, melhora a capacidade de crédito, melhora absolutamente tudo e não serve para nada. Aí outros podem dizer o seguinte, ah, mas o FGTS também serve para financiar saneamento básico no Brasil. Eu falo, que beleza, anda pelo país que você vai ver como é que está lindo o saneamento básico, sobretudo em São Paulo, capital, entendeu? Aqui, em Ribeirão Preto, você tem um esgoto tratado de praticamente 100%, 98% mais ou menos. É feito pela iniciativa privada, concessão. Não tem nada a ver com o dinheiro do FGTS. Entendeu? E foi resolvido. Outras coisas não foram resolvidas aqui. Andem com muito cuidado, está cheio de buraco, cheio de problema. Mas o tratamento do esgoto aqui foi resolvido, né? E através desse tipo de mecanismo. Eu não sou um privatista, não. Acho que o papel do Estado é absolutamente fundamental em várias coisas, consorciado com a atividade privada, naquilo que o privado faz de adequado e aquilo que o público faz de adequado, ou aquilo que o privado não vai fazer. Aí o público tem que fazer, como, por exemplo, essas redes de proteção aí, como Bolsa Família, assim por diante. Houveram mudanças importantes que passaram pelo Congresso também na lei do petróleo, eu estou acabando, tá? E isto é absolutamente fundamental. Gente, presta atenção como é fundamental isso. Vocês são pessoas extremamente inteligentes e vão pegar isso numa fração de segundo.
Brasil tinha uma lei do petróleo, que foi mudada, etc., tal, em que não tinha atratividade para praticamente nenhum player internacional, ou qualquer player que fosse, para ir lá prospectar petróleo no Brasil. E nós achamos a maior reserva de petróleo do mundo, agora, contemporaneamente, que é a história do pré-sal. E a lei determinava que tudo foi feito pela Petrobras. A operadora única era a Petrobras, que é uma empresa mista. Ela não é uma empresa do governo, ela é capital aberto, ela é uma empresa mista. Então, tudo torto, tudo confuso. E a humanidade está migrando numa velocidade muito grande, ninguém sabe dizer qual é o tamanho dessa velocidade, mas numa velocidade muito grande, para substituição do consumo desse tipo de energia. O Brasil, por exemplo, claro que a base é muito pequenininha, mas nos últimos 3 anos ele quase triplicou a capacidade instalada de eólica e solar. Na Alemanha, esse negócio está numa velocidade muito grande. Na própria China, como a gente falou aqui, está numa velocidade muito grande. Automóvel, como vocês estão lendo, muito provavelmente vai ser automóvel elétrico daqui a muito pouco tempo. Países como, por exemplo, a Suécia já não vai aceitar mais que entre automóvel por combustão interna lá. A Alemanha marcou data, se não me engano, de cabeça 2025, não pode entrar automóvel na Alemanha inteira que seja com combustão interna. 2025 é amanhã, gente. Vocês vão se formar aqui mais ou menos em 2022, 2023 e etc. Vocês vão começar a trabalhar quando já não vai ter esse negócio aqui. E a gente tinha uma lei de petróleo de reserva do mercado nacional, etc. Se não explorar esse negócio, agora não vai explorar esse negócio nunca. E cada agulha de prospecção de petróleo não é para produzir, é para prospectar se tem ali dentro. Cada furo que é feito custa $100 milhões aproximadamente. É uma atividade de risco absolutamente intenso. Aprovou a lei de petróleo em finalzinho de 16, o investimento em 17 já foi da ordem de 13 a 14 bilhões de dólares, o Brasil ainda tem um investimento extremamente baixo, e está contratado já, fora um grande leilão que está para acontecer ao longo desse ano, que é áreas de exploração, não sei se vai acontecer ou não. Se não acontecer esse grande leilão que pega o grosso do pré-sal, deve ter um investimento nos próximos 5 anos aqui de 95 a 100 bilhões de dólares, que já está contratado pelas empresas que estão operando lá. A Total, a Shell, a Mobil e a própria Petrobras, que hoje tem uma capacidade econômica que está se recuperando de uma maneira muito forte para produzir. Então, a mudança de uma lei que gera investimento e que gera, consequentemente, emprego, pagamento de royalties, produção, exportação e etc. Claro que isso aqui é polêmico e tem outras discussões por trás disso aqui, porque dentro deste mecanismo aqui, você está fazendo algumas isenções fiscais de quem vai investir. E, obviamente, tem um debate bastante forte. Mas eu coloquei aqui para ilustrar, porque nós estamos falando de desenvolvimentos, e às vezes você tem mecanismos que basta você pôr uma lei que permita a competição para explorar um determinado bem que é finito, mas que pode não ser mais tão usado. A humanidade não vai se livrar de usar petróleo nunca, na minha opinião, mas vai diminuir a intensidade do seu uso, não tem a menor sombra de dúvida, com o avanço de outros tipos de tecnologia e com a própria eficiência. Portanto, se você não explorar isso agora, você não vai explorar nunca mais, e esse negócio vai ficar lá debaixo do mar. Este é mais um conteúdo produzido pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, a FEA-RP USP. Veja todos os nossos conteúdos em vídeo em nosso canal do YouTube ou acesse o site media.fearp.usp.br para acompanhar também nosso podcast.